Eu perguntava para a Alcione, hoje ou ontem, não lembro, se ela entendia o que eu queria dizer com esse título dessa mensagem. Efeitos do Evangelho. O apóstolo Paulo, ele trata a igreja de Corinto ele dá como um remédio espiritual para a igreja de Corinto a compreensão correta do Evangelho. Ele está deixando claro nos capítulos 14, ou principalmente 15 e 16, principalmente o 15, que nós terminamos semana passada, que a forma de lidarmos com os nossos pecados como crentes, uma vez que a igreja de Corinto era uma igreja, tinha crentes ali, mas que estavam passando, tomando decisões, fazendo escolhas que não os identificavam com o Evangelho. Então o apóstolo Paulo, ele dá como resposta, como cura para um mau comportamento espiritual. Ele relembra o Evangelho, o que é o Evangelho. Ele fala da essência do Evangelho, que é o fato da morte da morte. O fato de crermos na obra de Cristo nos garante que Jesus veio, viveu, morreu e ressuscitou, e aqueles que em Cristo estão têm seus pecados perdoados e a ressurreição, a vida eterna. E agora no capítulo 16, ele vai mostrar um pouco dos efeitos dessa compreensão. Eu terminei a mensagem semana passada falando que nós deveríamos ter as nossas mentes configuradas com a compreensão do Evangelho, mas principalmente do que é a ressurreição. Entendendo o valor da ressurreição, nossas escolhas, decisões, vontades, ânimos e desânimos estariam conformados às verdades que envolvem o perdão de pecados, a morte de Cristo e a ressurreição que temos em Jesus Cristo. A partir daí, então, o que fazemos, falamos, pensamos e como lidamos com os nossos próprios pecados, com os nossos próprios fracassos, tudo isso fica sendo motivado, encorajado, configurado pelo Evangelho. Por isso, então, nós fechamos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, hoje no capítulo 16, falando como o apóstolo Paulo lida, então, com os efeitos do Evangelho. Como é uma mente configurada com a ressurreição de Cristo, com o fato, a segurança da morte, do perdão de pecados, da eternidade com Deus e do duro fato de que ainda somos pecadores, né? E Paulo vai trabalhar alguns momentos que nós veremos exatamente os efeitos do Evangelho, com algumas questões muito práticas, algumas questões muito dinâmicas. Paulo vai falar um pouco de um viver evangélico, de um cotidiano evangélico. Vamos ler então o capítulo 16. Diz assim: quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com a sua renda, reservando-a
para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem e os mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. Se me parecer conveniente ir também, eles me acompanharão. Depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los, já que passarei por ali. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês para que me ajudem na viagem aonde quer que eu vá. Desta vez, não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Mas permanecerei em Éfeso até o Pentecostes, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Se Timóteo for, tomem providências, para que ele não tenha nada que temer enquanto estiver com vocês, pois ele trabalha na obra do Senhor assim como eu. Portanto, ninguém o despreze. Ajudem-no a prosseguir viagem em paz, para que ele possa voltar a mim. Eu estou esperando com os irmãos. Quanto ao irmão Apolo, insisti que fosse com os irmãos visitar vocês. Ele não quis de modo nenhum ir agora, mas irá quando tiver boa oportunidade. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Vocês sabem que os da casa de Estéfanas foram o primeiro fruto da Acaia e que eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Recomendo-lhes, irmãos, que se submetam a pessoas como eles e a todos os que cooperam e trabalham conosco. Alegrei-me com a vinda de Estéfanas, Fortunato e Acaio, porque eles supriram o que estava faltando da parte de vocês. Eles trouxeram alívio ao meu espírito e ao de vocês também. Valorizem homens como estes. As igrejas da província da Ásia enviam-lhes saudações. Áquila e Priscila os saúdam afetuosamente no Senhor e também a igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos daqui lhes enviam saudações. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Eu, Paulo, escrevi esta saudação de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Vem, Senhor. A graça do Senhor Jesus seja com vocês. Recebam o amor que tenho por todos vocês em Cristo Jesus. Amém. Oremos. Bondoso Deus, muito obrigado mais uma vez pela vida de cada irmão aqui, as pessoas que nos visitam, te dou graças. E peço a Ti, em nome de Jesus, ó Pai, capacitação do Senhor para podermos entender, perceber e aplicar, ó Deus, as verdades bíblicas aqui lidas. Ajuda-nos, ó Deus, fala conosco, ajuda-nos a ver, ó Pai, a Tua palavra prática na nossa vida. Nos ajuda, ó Deus. Fala conosco mais uma vez, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo ele começa esse capítulo num estilo muito do apóstolo Paulo. Ele tem essa tendência na sua maneira de redigir suas cartas, seus escritos, de interromper um assunto abruptamente, como se ele criasse um parênteses naquilo que ele está falando, para inserir um assunto, ainda mais no finalzinho de carta, como se fosse um conversar nosso, um bater de papo nosso, aí vem aquele insight na cabeça, você não, pera aqui, eu não posso deixar de falar sobre isso aqui. E aí você fecha o parênteses e continua. Fazemos isso de vez em quando, não é? E no final de carta, isso é muito possível. E o apóstolo Paulo insere nesse pensamento de uma mente conformada com o Evangelho
pessoas que têm a compreensão da ressurreição, experimentando e vivenciando o Evangelho na igreja, de repente ele lembra da necessidade que os crentes em Jerusalém estão passando. Havia pobreza em Jerusalém neste momento aqui. Era um momento delicado para os crentes. Cristãos, então, em Jerusalém estavam passando um apertão, de fome mesmo. Então, por isso, ele faz essa chamada nesses primeiros versículos. Ele já tinha feito um pedido semelhante a esse para os crentes da Galácia. E ele agora vai falar sobre uma coleta para o povo de Deus. Um fato interessante é que Paulo não tem constrangimento nenhum para falar sobre dinheiro nas suas cartas. Nenhum. Porque dinheiro para crente deve ser coisa santa. O problema é que a gente tem, principalmente em nossa cultura, toda essa influência desastrosa desses roubos, dessas coisas horrorosas que a gente vê acontecer em tantos grupos religiosos, não vou nem dizer evangélicos. Mas para os crentes, afetados pelo Evangelho, impactados pelas verdades da ressurreição, participar das necessidades dos santos é normal. Só aos Coríntios, Paulo insiste em 2 momentos na primeira carta e na segunda carta mais 2 vezes de forma enfática. Vimos uma ainda há pouco com o pastor André. Enfaticamente. Ele não tem constrangimento nenhum. E aqui ele vai lidar com alguns critérios particulares ali para aquele momento da igreja, e alguns princípios se aplicam para nós perfeitamente. Ele vai dizer no verso 2, ele vai lembrar que essa coleta, ela deveria acontecer no primeiro dia da semana. Isso, mais uma vez, apenas enfatiza, como vemos também lá depois em Atos, capítulo 20, no verso 7 e versículos ali, a igreja se reunia no domingo. Existe uma série de informações bíblicas a respeito disso, mas, mais uma vez, ele enfatiza que essa coleta deveria ser feita no primeiro dia da semana. Esse fato, como nós já falamos anteriormente, para nós, informa que essas contribuições eram regulares. Em todo o primeiro dia da semana. Não era uma contribuição que acontecia somente quando alguém se sentia generoso. Não era uma contribuição por algum motivo especial, por alguma causa especial. Não, o apóstolo Paulo ele ordena que a igreja separe isso provavelmente em casa ainda. Separe aquilo para ser entregue, independente de uma coleta, de um impulso emocional, de algum convite, de algum chamado. Uma outra verdade que a gente encontra nesses 4 primeiros versículos é que os coríntios não foram instruídos a dar o que não tinham. Muito pelo contrário. Eles foram instruídos a dar de acordo com a sua renda. Irmãos, no Novo Testamento nós não encontramos o princípio da 10ª parte, que seria o dízimo que nós entendemos que devemos entregá-lo. Nós encontramos esse princípio da 10ª parte muito no Antigo Testamento, em muitas passagens do dízimo. Mas nós temos aprendido que o Novo Testamento ele não contradiz o Antigo Testamento. Então, por isso, os crentes do Antigo Testamento, eles entregavam o seu dízimo dentro de princípios ou normas da lei, o que para nós hoje, na Nova Aliança, é uma referência fortíssima do que não devemos deixar de fazer. Eu costumo dizer a respeito do dízimo no Antigo Testamento e o princípio da liberalidade no Novo Testamento,
é que se Deus não tivesse estabelecido o princípio da 10ª parte no Antigo Testamento, nós entregaríamos normalmente o resto para Deus, e não de acordo com a nossa renda. Nós entregaríamos as nossas contribuições de acordo com as nossas conveniências, com a nossa agenda, ou com a nossa... Como é que é aquela coisa que a gente faz? Esqueci o nome. Com a nossa planilha. E muito comumente nós faríamos o que é possível que aconteça hoje. Esse mês não dá. Não deu na minha planilha. Deus na minha conta, esse mês ficou caro. Então eu vejo perfeitamente o princípio estabelecido no Antigo Testamento como um cuidado da parte de Deus para que nós não sejamos mesquinhos, mas obedientes ao princípio estabelecido no Antigo Testamento e à liberalidade do Novo Testamento. Eu digo mais para os irmãos. Se nós recebemos de fato, se nós estamos vivendo sob os efeitos do Evangelho, a liberalidade do Novo Testamento nos faria entregar muito mais do que a 10ª parte do que recebemos. O princípio, de acordo com a nossa renda, provavelmente superaria o princípio que vemos da 10ª parte. Nós encontramos no Novo Testamento, sim, fortemente a ideia de que devemos fazê-lo com gratidão e com obediência. Aqui em nossa igreja nós temos enfatizado que este momento de contribuição, de entrega dos nossos dízimos e ofertas, precisa ser, sim, um momento de adoração, de celebração. Porque mesmo com as lutas que nós temos, todos nós as temos tido comida, temos tido suprimento para poder... Não tem ninguém aqui rasgado agora, não tem ninguém aqui sem poder tomar um Dorflex, uma dipirona, em caso se tiver com alguma dor. Deus tem nos suprido plenamente, plenamente. Então, o efeito do Evangelho, por isso que Paulo coloca, ele fala sobre contribuição como um parêntese, depois dele falar da ressurreição. Porque crentes com a mente na ressurreição não mesquinham com o Senhor nos seus dízimos e ofertas. E a igreja de Jerusalém estava precisando. A igreja de Jerusalém estava passando por lutas e ele faz todo esse movimento, essa chamada, como fez na igreja da Galácia, para que aqueles crentes sejam supridos. Nos versos 3 e 4 a gente vê o cuidado de Paulo com esse levantamento de recursos. Ele diz que ele mandará cartas de recomendação, ele diz que, se necessário for, ele vai até junto, para que esse dinheiro chegue lá onde tem que chegar. De tanta preocupação e o valor que o apóstolo Paulo dá para este momento importante, para esse trabalho, para esse papel da igreja afetada pelo Evangelho. Nos versos 5 a 9 do nosso texto, há um momento de compartilhar, onde o apóstolo Paulo compartilha um pouco as demandas humanas, pessoais dele, as preocupações evangélicas do apóstolo Paulo, as demandas dele. Ele atrasou a sua ida para Corinto. Ele estava compreendendo que deveria permanecer um pouco mais em Éfeso. E aí no verso 9 ele usa uma expressão que a gente tem tendência a usar muito mal, essa expressão aqui. Ele fala sobre uma porta ampla e promissora que se abriu para ele em Éfeso e por isso, então, ele permaneceria ali mais tempo. A impressão que passa, que nós temos quando pensamos em portas se abrindo, a gente usa essa expressão, Deus me abriu uma porta, nem o nome de Deus ele usou aqui, se vocês observaram. Mas ele diz que se abriu uma porta, e a gente tem a tendência de botar palavras na boca de Deus que Ele nunca disse para a gente poder fazer o que a gente quer, o que nós queremos algumas vezes. Não creio que seja exatamente isso que está acontecendo com Paulo, aqui.
Mas é um termo que a gente usa para manipular um pouco as circunstâncias. Dá uma espiritualizada nas circunstâncias. Não é? E a tendência é a gente pensar nisso, numa porta que se abriu, com uma ideia de chance de trabalho, sucesso, poder, oportunidades, enfim. Mas não é bem isso que Paulo tem em mente quando ele fala sobre essa porta ampla e promissora que se abriu, não. Ele já falou nos versos 30 e 32, do 30 a 32 do capítulo 15, que lá em Éfeso ele foi exposto a todo tipo de perigo. Lá em Éfeso ele enfrentou a morte todos os dias. Ele passou por lutas com feras. Olha as expressões que ele usou aqui no capítulo 15 para falar sobre muitos problemas, muitas perseguições. Sem dúvida, os frutos do trabalho do apóstolo Paulo em Éfeso foram enormes. Muitas pessoas, sem dúvida, ouviram do Evangelho. Foram alcançadas pela graça salvadora, sem dúvida. Mas também houve uma duríssima, mortal muitas vezes, oposição, feroz, doída oposição, muitas vezes com muito sofrimento. Irmãos, o ministério do apóstolo Paulo em Éfeso nos dá um bom exemplo que uma porta ampla e promissora não obrigatoriamente é sinal de falta de problema. É sinal de que vai tudo agora correr maravilhosamente bem. E nem por isso, diante de problemas que a gente possa enfrentar, numa então porta que se abriu, quer dizer que não seja algo que Deus está abençoando. Porque Paulo foi extremamente abençoado em Éfeso. Mas esse homem sofreu horrores. Horrores. Então, uma porta que Deus abre não é sinônimo de ausência de problema. Mas é o lugar onde devemos estar, pelo menos naquela circunstância. Eu lembro do meu tempo de seminário, quando a gente não tinha nenhuma fonte de renda oficial, nenhuma. Tinham pessoas que nos mantenedores. E que, por vez, uma vez ou outra, o mantenedor não lembrava, esquecia. Só que eu continuava com Davi e Luísa pequenininho, que não esqueciam de comer. Não é? Mas nós tínhamos tanta convicção que nós estávamos onde Deus queria que nós estivéssemos, tanta convicção, que a gente apenas esperava que Deus, de alguma forma, ia suprir alguma necessidade que surgiu e que muitas vezes nos dava aquela aflição humana normal. Mas a gente tinha tanta certeza que estávamos ali onde Deus queria que nós estivéssemos, que nós vivenciamos experiências muito gratificantes dessa porta que se abriu e com muitos desafios diários. Então, nos versos 10 a 12, nós temos o apóstolo Paulo nesse momento que ele está ainda lidando com as questões do seu dia a dia como um homem crente, os efeitos do evangelho no seu viver. Ele vai falar agora do Timóteo, seu filho na fé, aquele que ele vem discipulando, o pastor Timóteo. Provavelmente Timóteo foi a pessoa que levou essa primeira carta aos Coríntios, estava com ele em Éfeso. E o apóstolo Paulo, conhecendo muito bem os coríntios, sabendo que tinha um timinho lá, gente piedosa, mas tinha uma turma difícil a beça, que pegavam forte no pé, que perseguiam. Paulo dá uma encorajada naqueles crentes a não desprezarem Timóteo por causa da sua mocidade, da sua pouca idade. Ele estaria ali comissionado pelo apóstolo Paulo como um pastor, e eles deveriam cuidar dele dignamente, porque ele voltaria. E ele queria que Timóteo voltasse com uma boa impressão daqueles crentes coríntios, e Paulo exorta aqueles crentes. Preocupações evangélicas.
Aí um pouco adiante, ainda nesse contexto dos versos 10 a 12, nós vemos agora o outro extremo, que é o apóstolo Paulo falando sobre Apolo. Eu creio que Paulo queria que Apolo fosse junto com Timóteo, porque enquanto Timóteo era muito novo, Apolo era muito experiente. Então a ideia é que Apolo fosse junto para dar uma engrossada no caldo, né? Para que Timóteo pudesse estar encorajado, firme, não vacilasse. Apolo estaria ali para dar um apoio. Mas não foi assim que aconteceu. Apolo se colocou um obstáculo. Eu não quero ir agora, pelo menos, Paulo, para Corinto. Agora não. Vou em alguma outra oportunidade. E aqui é muito claro que não tem nenhum tipo de tensão. Mas existe um respeito na decisão de Apolo muito grande. A compreensão de que nós estamos onde Deus quer que nós estejamos, vivendo com uma mente conformada com o Evangelho, nos faz ter uma percepção diferente dos sims e dos nãos da vida. Mas se a nossa mente está apegada demais somente às circunstâncias terrenas, como disse semana passada, o nosso investimento de atenção, de vida, de emoções, de vontade, está tão terreno, está tão terráqueo, que a nossa percepção do pode, não pode, do sim e do não, logo parte para uma ofensa pessoal. Irmãos, os efeitos do Evangelho nos ajudam a ter uma percepção de soberania de Deus completamente diferente, nos trazendo conforto, segurança, esperança. Você vê que Apolo tinha tudo para ir acompanhando o jovem Timóteo na sua maturidade. Ele diz, não, Paulo, eu não vou agora, eu vou numa outra oportunidade, eu vou, agora não. E Paulo acata. E pelo que o texto nos diz, com tranquilidade. Tudo para chegar numa dobradiça do nosso texto. Na verdade, os versos 13 e 14, praticamente, eles dão um resumo de toda a carta. Nesses versos 13 e 14, nós vemos 5 efeitos que o Evangelho deve produzir nos crentes. 5 efeitos bem práticos. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes e façam tudo com amor. Irmãos, dificilmente se poderia dizer que os crentes de Corinto estavam alertas, vigilantes. Nós vimos nas últimas semanas que alguns deles estavam nada mais, nada menos que negando a ressurreição de Cristo. Porque questionavam a sua própria ressurreição. Eles certamente não estavam vivendo na iminência da volta do Senhor Jesus Cristo. Certamente que não. Aqueles crentes precisavam acordar. Como nós, irmãos. Muitos de nós precisamos ser despertados. Muitos de nós passamos muito tempo do nosso dia com as nossas prioridades espirituais muito afetadas. Eu não estou diminuindo de forma alguma as lutas que nós temos, preocupações legítimas, de forma alguma. O que eu estou afirmando é que as certezas evangélicas, elas precisam ter uma influência tão poderosa sobre a minha mente e o meu coração, que elas interferem na maneira como eu lido com tudo isso que a gente tem que enfrentar todo dia. É nesse sentido. Os coríntios precisavam acordar, despertar para esta urgência em estar alertas e vigilantes em relação às verdades espirituais, às verdades evangélicas.
que envolve tudo que nós fazemos. Mas, além disso, eles também precisavam se manter firmes na fé. É óbvio que haviam falsos crentes no meio da igreja. É óbvio. Nós vemos isso desde o capítulo 1. A mensagem do Evangelho, o Evangelho que os salvou, que o apóstolo Paulo tão enfaticamente afirma que a sua esperança está exatamente no fato de que ele cria que aqueles homens ali tinham sido salvos pela mensagem do Evangelho. E a esperança de Paulo para aquela turma difícil era o fato de que um dia a maioria deles, pelo menos, tomou uma decisão ao lado de Cristo. E a alegria e a esperança deles estava nisso. A questão é que, em função dessa falação que estava dentro da igreja, o Evangelho estava sendo menosprezado. Um monte de filosofias estavam sendo inseridas no meio da igreja e estava havendo um problema maior. É que tinha alguém para ouvir. Irmãos, pode aparecer alguém falando o que quiser aqui, mas se não tiver quem ouça, só vai abrir a boca uma vez. Se não tiver quem pare para fazer assim, é. Se não tiver isso aqui, só vai falar uma vez. E tinha alguns lá na igreja de Corinto que estavam parando para ouvir, conversa fiada, que negavam os fundamentos do Evangelho, ou seja, a ressurreição dos mortos por causa da ressurreição de Cristo Jesus. Os fundamentos do Evangelho estavam sendo abandonados. Capítulo 15, falamos isso insistentemente. Capítulo 11, versículo 4, a gente vê que estava havendo uma tolerância absurda para um pseudo-evangelho. Um evangelho sem o sangue de Jesus. O evangelho dos simpáticos, dos sorrisos e dos beijinhos. Sem o sangue de Cristo. Sem comprometimento com o abandono, com a luta contra o pecado e o trabalho insistente pelo abandono, que é a santificação. Aqueles crentes precisavam se manter firmes na fé, que o apóstolo Paulo e outros apóstolos pregaram. Eu estava trabalhando nesse ponto aqui e veio à minha cabeça o contraste. Há 1 ou 2 semanas atrás, não lembro bem, compartilhei com os irmãos aqui a alegria que foi estar com o nosso irmão Ari, ele poder testemunhar da segurança dele de que Jesus poderia voltar agora, que ele estava pronto. Ou ele poderia ir para o céu naquele momento que ele estava pronto. É uma coisa extremamente gratificante. Essa semana eu tive o contraponto disso. Fui com o pastor Paulo visitar uma pessoa em Estiva, e a gente teve nós sentamos na calçada, literalmente, lá na rua, e olhamos um para o outro, e que coisa, hein? Uma pessoa já evangelizada, ela negou completamente o Evangelho. Depois de estar na nossa convivência, negou completamente o Evangelho, disse, não sou pecador, não creio na Bíblia, não creio em céu. E mais uma lista, e apresentei o Evangelho tudo de novo, e fomos tentando encontrar algumas razões, e citou uma lista de livros de filósofos, enfim, um choque. E quando a gente vê, mantenham-se firmes na fé, não é uma proposta para animar, para nos deixar animadinhos, é para não negarmos a fé em Jesus Cristo. Porque o que tem de gente falando de um evangelinho baratinho, sem Jesus, em todas as esquinas, igrejas de porta aberta com o nome lá bonito no letreiro iluminado, fazendo afirmações que estão atraindo multidões, mas não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. E aqueles que não se mantiverem, se não houve uma conversão genuína, se não estiverem firmados na fé,
Ou se houve uma conversão, mas fracassou na vida devocional, fracassou na sua vida cotidiana, fracassou numa vida evangélica, fracassou nesses efeitos do Evangelho, é um alvo fácil para essas afirmações filosóficas ilusórias, tolerantes pecaminosamente, que podem nos levar a fazer coisas horríveis, mesmo já tendo tido uma influência forte evangélica. Estava na nossa cara. Sentamos eu e Paulo na calçada. Que isso? Não subestimem o mantenham-se firmes no Evangelho. Subestimem não. Mas os coríntios também são desafiados a serem homens de coragem. Quanta coisa eu podia falar sobre isso, eu escolhi só uma linha. Muitas vezes nos falta coragem para assumirmos o papel do homem crente, da mulher crente. Nas muitos desafios que nós temos para nos manter firmes na fé. Mas o que Paulo quer dizer com isso à luz da carta que ele acabou de escrever? Se nós dermos uma puxadinha dos capítulos 11 ao 14, eu não vou exigir que você lembre com detalhes, mas lá onde o apóstolo Paulo vai bater forte na questão do homem estar abrindo mão da sua posição bíblica na igreja e da mulher estar ocupando o papel do homem na igreja e no lar, pela omissão do homem. De forma geral, isso é tratado com muitos exemplos nos capítulos 11 a 14. Eu creio que o apóstolo Paulo está desafiando, sim, os homens da igreja de Corinto, porque o texto é claro, ele diz, sejam homens de coragem. Ele está desafiando os homens daquela igreja a assumirem as responsabilidades que Deus deu a eles, de assumirem uma liderança bíblica, tanto na igreja quanto na sua casa. Muitos se encolhem na hora de assumir uma responsabilidade bíblica na igreja. Outros não assumem uma responsabilidade bíblica na igreja porque não têm responsabilidade bíblica em casa. E não é responsabilidade bíblica, não é apenas pagar água, luz e botar comida. É muito além disso. Mas vai muito além disso. Maridos. O texto continua com o apóstolo Paulo encorajando os crentes a serem fortes. O ser fortes aqui no Senhor implica, naquele contexto ali, que não está muito fora do nosso dia a dia, não, com tantas falácias que a gente tem aí na televisão, no rádio, onde a gente olha aí, a gente vê uma falação, um evangeliquez, que a maioria das vezes cai na heresia forte mesmo. Mas a ideia de serem fortes no Senhor é não fraquejar diante de coisas aprovadas pela sociedade, pela cultura de uma época. É de serem fortes no Senhor. Irmãos, que fase que nós estamos, que fase, como igreja. Eu não vou entrar nem em méritos de economicamente ou politicamente, porque a gente iria por caminhos aqui complicados para agora. Mas como igreja, que fase, que época. A Bíblia nos preparou para isso tudo. Eu francamente já disse e repito, algumas coisas eu achei que nós não passaríamos, né? O que aconteceriam somente na tribulação. Então a tribulação vai ser bem pior, né? Mas como a igreja está perdendo a sua identidade evangélica. Que coisa assustadora. E com uma conivência muito grande de algumas autoridades denominacionais e assim vai.
que é assustador, que faz sejam fortes no Senhor. Irmãos, a força do crente, ela não está no braço, não está no gogó, não está no argumento forte. A força do crente, ela vem de Deus. A força do crente não está na capacitação do argumento, mas está na convicção de você permanecer firme naquilo que você crê, independente de pressões culturais, circunstanciais, sociais, religiosas. Não me interessa o que a maioria faz, desde que eu esteja nas Escrituras, a minha força para permanecer nisso, ela vem do Senhor. Algumas vezes, eu como pecador, passo na minha cabeça, poxa, seria tão mais fácil se eu cedesse para alguns grupos, como alguns grupos fazem. Seria tão mais fácil. Mas passa rápido o meu momento de apostasia. Sejam fortes, do jeito do Senhor. E no verso 14, Paulo exorta os crentes de Corinto a fazer tudo o que tem que fazer com amor. Irmãos, nós estamos diante de ingredientes absolutamente vitais para a vida cristã. Eu creio que nós estamos diante de um resumo de toda a carta de Paulo aos Coríntios. Não é de graça que o apóstolo Paulo ele dedicou um capítulo inteiro, o capítulo 13, para falar sobre o ágape de Deus. Tamanha a importância do exercício da experiência pessoal nossa com esse ágape de Deus, para que possamos exercitá-lo em nossas diversas circunstâncias. Se a igreja de Corinto estivesse dedicada a exercitar este amor que recebeu da parte de Deus, entre eles rejeitariam certamente as filosofias, as conversas dos falsos crentes, eles se apegariam a este inexplicável amor que eles estavam experimentando e se alegrariam com a mensagem do Evangelho, viveriam fortemente os efeitos do Evangelho, não precisariam de ficar buscando outras coisas extra-evangélicas para se sentirem seguros ou animados. Então chega os versos 15 e 16, o apóstolo Paulo agora ele vai falar um pouco dos efeitos evangélicos sobre os líderes da igreja. A sua experiência com a liderança da igreja. Foi difícil a situação com líderes em Corinto. Logo no comecinho da carta, vimos que um era do Apolo, outro era de Paulo, outro era desse, outro era daquele. Corinto cada líder tinha seus seguidores dentro da mesma igreja. E o apóstolo Paulo não nega, e nem eu, que a igreja ela precisa ser liderada por uma pluralidade de líderes. Ninguém consegue fazer tudo sozinho. Isso é óbvio, natural, necessário. Mas esses líderes devem agir em unidade e harmonia com a sua liderança e não em pequenos segmentos, como acontecia em Corinto. E aí Paulo usa alguns exemplos. No verso 15 ele vai falar da casa de Estéfanas. Os primeiros crentes convertidos na região da Acaia. Essa casa de Estéfanas, ela era um exemplo, uma evidência para o apóstolo Paulo de que o irmão Estéfanas, sem dúvida alguma, era um líder espiritual, em primeiro lugar, em sua casa. Porque os seus tinham um compromisso real com o Evangelho e testemunhavam disso, seguramente em seus relacionamentos e em suas convivências. Isso o aprovava, então, para estar liderando na igreja. E por serem os primeiros frutos, esse grupo que veio de Estéfanas, da casa de Estéfanas,
Esses provavelmente também eram os crentes mais antigos ou mais maduros ali em Corinto. Não necessariamente em termos de idade, mas sem dúvida alguma em termos de maturidade espiritual, que nem sempre vão vir juntos. É muito bom quando vêm, mas nem sempre vão andar juntos. Então, eles eram o tipo de crentes que nós, sem dúvida alguma, esse perfil nós devemos ter como referência. Recomendo-lhes, irmãos, que se submetam a pessoas como essas. E a todos os que cooperam e trabalham com eles. Aí chegamos no verso 17, Paulo vai citar, vai mencionar Estéfanas, Fortunato e Acaio. Acaio. Acaico. Acaico ou Acaio? Como líderes realmente dedicados, como líderes submissos à liderança de Paulo e à Igreja de Cristo. Paulo elogia, já vimos isso, no verso 16, esses homens como líderes. Por quê? Porque eles serviam à Igreja de Cristo, como eles também faziam bem para o apóstolo Paulo. Eles cuidavam do apóstolo Paulo. No verso 18, diz que eles trouxeram alívio ao meu espírito. E ao de vocês também, dos santos em Corinto. Irmãos, isso é muito importante. Muito importante. Esse zelo integral. Enxergar a igreja, enxergar seu líder e ter esse envolvimento com essa harmoniosamente. É muito forte na minha compreensão o fato do apóstolo Paulo dizer que eles trouxeram alívio ao seu espírito. Não é fácil você pastorear uma igreja e saber que tem gente dentro dela falando coisas contrárias daquilo que você fala, evangelicamente falando. Ter homens que estão falando, agindo e dando um bom exemplo na igreja de Corinto, o apóstolo Paulo diz, isso traz um alívio para mim tremendo. Vocês estão cuidando de mim fazendo isso e cuidando dos crentes, dos santos em Corinto também. Eu creio que aqueles falsos mestres de Corinto, eles estavam minando a saúde espiritual e física, tanto de Paulo quanto da igreja. Minando mesmo. Quando o apóstolo Paulo diz, valorizem homens como esses, ou reconheçam, como diz na versão revista atualizada, eu creio que ele não está falando apenas desses três, não. Deviam ter mais além desses. Então, eu entendo, acredito, que esse apreço, esse respeito pessoal desses homens comprometidos, autorizados pelo seu testemunho e comprometidos, preço, certamente estão implícitos aqui esse cuidado com o apóstolo Paulo e com a igreja. Eu creio que esse tipo de liderança aqui é o que toda a igreja precisa. Aí agora dos versos 19 até o 24, o apóstolo Paulo ele faz suas saudações, as saudações finais. E essa carta aos primeiros Coríntios, ela tem também uns detalhes nessa despedida, nessas saudações finais muito interessantes. Ele vai começar a dizer aquilo que é comum nas suas despedidas, no final das suas cartas, vai mencionar pessoas. Ele está em Éfeso, uma cidade da Ásia, ele vai dizer que os crentes da Ásia estão cumprimentando, então, os crentes coríntios. Vai destacar o casal Áquila e Priscila como crentes piedosos, que estão em Éfeso, como Paulo estava, mas que depois estariam em Corinto. E Paulo vai incluir uma saudação muito especial deles àqueles crentes em Corinto. No versículo 20, nós vamos ver Paulo falando sobre o ósculo santo, na versão revista atualizada, e o beijo, né? Nosso texto vai dizer,
Saúdem uns aos outros com beijos santos. Isso é muito interessante, extremamente cultural para aquele momento ali, mas era uma demonstração de amor fraterno, de unidade em Cristo. Tem nada a ver com nada, com nenhuma implicação sexual. Era algo extremamente fraterno. Era uma resposta da comunhão dos santos, que eles deveriam estar ali, aqueles que estavam vivenciando isso, experimentando entre eles. Mas, em particular, eu quero destacar aqui o verso 21. Se fôssemos parafrasear esse versículo, ele vê esta saudação de próprio punho. Ficaria mais ou menos assim: eu, Paulo, saúdo vocês com a minha própria caligrafia, com minha própria escrita. Não estou usando tablet, não estou usando smartphone, não estou usando nenhum outro recurso tecnológico. Estou sentando e escrevendo para vocês com caneta na mão e papel sobre a mesa. É claro que ele não tinha os recursos que temos hoje tecnológicos, ele não podia fazer isso, mas ele tinha um outro recurso, que não é tão tecnológico, mas era um recurso da época, o equivalente humano ao smartphone e ao tablet. Eram os amanuenses, né, os secretários que escreviam o que as pessoas ditavam. Eu precisava de os amanuenses aqui. Podem se voluntariar aí, os amanuenses, por favor, porque eu preciso muito que escrevam as coisas que eu tenho dito. Tem muita coisa escrita, mas outras não. E Paulo tinha os seus amanuenses. Eles redigiam, então, aquilo que era ditado. Mas Paulo vai dizer que ele escreve de próprio punho. Não somente para destacar o fato de que ele se importa muito com aqueles crentes coríntios, mas para que fique claro o que ele vai dizer no verso 22, que não é mal entendido, não, que não é um erro de algum amanuense. Ele vai deixar bem claro que se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Essa é uma fortíssima expressão. Eu falava semana passada, se eu não me engano, que uma coisa que o amor de Paulo, o amor ágape de Paulo, não era, em momento algum, era cego. E, mais uma vez, uma duríssima expressão que ele usa para lidar com alguns que estão agindo como não crentes dentro da igreja. Se você não ama o Senhor, que você seja maldito. Paulo está fazendo uma distinção aqui entre crentes e não crentes, dentro da igreja de Corinto. Aqueles que não amam o Senhor estão debaixo do anátema. A revista atualizada, se não me engano, vai usar essa expressão. Malditos, amaldiçoados. Não pense que você terá um favor da parte de Deus por terem cheirinho de crente, carinha de crente, cabelinho de crente, mas agem como ímpios. Sem dúvida alguma, Paulo está falando para pessoas que vivem em pecado dentro da igreja e ainda arrastam alguns com eles. Certamente. Do outro lado, um contraponto dessa dura afirmação. Já os crentes que amam a Deus de fato e de verdade, a palavra bíblica é maranata. Na mesma sentença, ora vem Senhor Jesus. Eu acho que, sem dúvida alguma, esse é o desejo evangélico do crente, né? Eu creio que o crente no Senhor Jesus, afetado com a mente e com as vontades afetadas pelo Evangelho, seguros no fato da ressurreição através de Jesus Cristo, vivem o Maranata. Ora vem Senhor Jesus. Eu espero a tua vinda. Eu desejo a tua vinda. Uma das coisas, para a gente terminar, que me impactou fortemente na primeira carta de Paulo aos Coríntios,
é que Paulo não deixou de enxergar os problemas que existiam na igreja. E ele entrou forte, todas as vezes que foram necessárias intervenções, exortações, confrontações, ele entrou forte, muito forte. E ele fez isso porque ele amava aqueles crentes, porque ele lá no comecinho da carta ele disse: olha, eu creio, a minha esperança está no fato de que vocês um dia entregaram o coração a Cristo Jesus. Vocês foram alcançados por graça soberana. Deus os alcançou e os convenceu do pecado de vocês, e vocês se renderam um dia a Cristo. Vocês se perderam na jornada. Mas a minha esperança é que tudo isso que está sendo dito confronte vocês, vocês se arrependam e retomem. Para aqueles alguns que vimos semana passada sendo mencionados no capítulo 15. E o mais impactante para mim, a grande confrontação que eu sofri, é que não é fácil terminar o que a gente se propõe a fazer. Não é fácil nós terminarmos o que nos propomos a fazer, ter os mesmos ideais que nós começamos na vida cristã. Não é fácil terminar com os mesmos ideais que começamos. Isso porque nós somos pecadores, nós somos interesseiros, egoístas, partidários, orgulhosos. Nós geralmente começamos amando e por algum motivo, alguma coisa que a gente ouviu que não gostou, alguma coisa que não ficou tratada corretamente porque somos pecadores, a gente quer que o outro morra. E, se possível, a gente vai tentar prejudicar o outro. Paulo tinha muitos motivos. Os caras desacreditaram do apostolado dele, falavam que o evangelho que ele pregava era simplista, eles pisaram no apostolado de Paulo. Paulo lutou, eu acredito que ele lutou muito com o coração humano dele para poder terminar como ele começou. Eu creio que ele não perdeu, não tirou de vista os efeitos do evangelho na sua própria vida para poder terminar essa carta ainda amando os coríntios. Ele faz isso no verso 23. Ele diz: a graça do Senhor Jesus seja com vocês. Ele começou essa carta assim. Ele começou a carta desse jeito. Que a graça do Senhor Jesus esteja com vocês. E ele agora conhecia profundamente aqueles crentes. E os crentes conheciam a Paulo. E se existe ainda algum vínculo, é por causa dos efeitos do Evangelho. Nós vamos nos trair muitas vezes, irmãos. Nós vamos nos ofender amando. Vamos nos tratar mal. Mas o que nos une são simpatias ou é o Evangelho? O que nos une é o sangue de Jesus Cristo ou é você fazer o que eu gosto e eu fazer o que você gosta? Onde está a nossa mente? Onde estão os efeitos do Evangelho no seu viver, no seu cotidiano? No nosso cotidiano? O que nos une são coisas temporais ou as coisas eternas? Nós temos que tomar decisões sobre isso, muito sérias, para que a gente possa terminar como começamos. A graça do Senhor Jesus seja com vocês. Essa graça, inicialmente é experimentada, essa graça do Senhor Jesus, quando recebemos o perdão dos nossos pecados. Mas nós experimentamos dessa graça todos os dias, em cada momento, quando o Evangelho está trabalhando o nosso pensar, o nosso viver, nossas escolhas, nossas alegrias e tristezas, elas são um reflexo de uma mente evangélica, do fato de que ainda que eu morra, eu estarei com Cristo porque Cristo ressuscitou. Eu experimento como pecador que se arrepende dos seus pecados diariamente, porque pecamos diariamente. Nós experimentamos os efeitos da graça do Senhor Jesus, seja convosco. E é isso que o apóstolo Paulo está testemunhando para aqueles crentes. E tudo isso banhado pelo ágape de Deus. E ele termina ainda dizendo: recebam o amor que tenho por todos vocês em Cristo. Certamente não é porque Paulo acha aqueles crentes lá, aqueles alguns principalmente, todos legais, e todo mundo que sentou o pau nele. Desculpe a expressão. Duvido muito que seja por simpatias.
Mas ele fala isso aqui: recebam o amor que tenho por vocês em Jesus Cristo. Porque ele tem toda a convicção de que essa graça do Senhor Jesus ainda há de permear seus corações, gerando arrependimento, perdão de pecados e, então, restauração nas áreas que sejam necessárias. Amados, um legítimo efeito do Evangelho é terminar como começamos em nossa convivência. A graça de Deus e o amor de Deus precisam permear as nossas vontades, para que não sejamos bons de começos e péssimos de meio e fim. Nós temos o que precisamos para enxergar o que tem que ser visto, tratar o que tem que ser visto, tudo dentro da perspectiva do Evangelho, do amor de Deus, do ágape de Deus, que é implacável e infalível. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Querido e amado Deus, muito obrigado pela maneira carinhosa como o Senhor tem nos pastoreado em Jesus Cristo. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, que tem me afetado. E eu creio que tem afetado a muitos também. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que estejamos quebrantados diante daquilo que temos aprendido do Senhor. Joguemos nossas vaidades e orgulhos fora diante desse inexplicável amor, dessa graça do Senhor Jesus Cristo que recebemos, para que possamos ser homens e mulheres que não são apenas bons de começos, ó Deus, mas sabem lidar com as dificuldades, com as aflições, com os desafios que a convivência, que a vida nos traz. Ainda possamos, com uma mente evangélica, com uma mente afetada com os efeitos do Evangelho, atuando em nossas vontades, ó Deus, possamos também terminar bem, amando no Senhor Jesus e cheios de esperança na graça do Senhor Jesus Cristo, que não se afasta de nós. Leva-nos em paz para os nossos lares. Nos dá uma semana dirigida, guardada em tudo pelo Senhor. Ajuda-nos a uma vida de confiança e dependência, firmados na fé, fortes no Senhor. Ó Pai Santo, ajuda-nos a exercitar intensamente o ágape do Senhor. Assim eu te peço, ó Pai. Leva-nos em segurança para casa, dá uma semana abençoada, guardada. O Senhor sabe dos muitos desafios que temos, ó Pai, no trabalho, em casa, nos relacionamentos, em nossas convivências. Ó Deus querido, supre conforme o Teu querer, dá-nos sabedoria para lidar com os muitos desafios. Ajuda-nos a testemunhar do Evangelho de Cristo Jesus às pessoas perdidas. Dá-nos amor, ó Deus, pelas pessoas sem Cristo. Ajuda-nos a testemunhar de Cristo, a convidar pessoas não crentes para vir ouvir a Tua palavra. Ajuda-nos nisso, ó Deus. Peço pelos enfermos também, continuamos lembrando da Dani, ó Deus. Cremos completamente na Tua soberana providência sobre a vida da Tua serva. Permita que essa medicação faça ali o efeito que tem que fazer, ó Pai. Que ela fique boa em nome de Jesus. Lembramos dos demais enfermos em nossa igreja, que o Senhor esteja provendo, cuidando, ó Deus. Pedimos por aqueles que estão com problema de emprego, ó Deus, abre porta de emprego em nome de Jesus. Dá o sustento, ó Deus, para a família. Assim eu te peço, ó Pai. Muito agradecido, o Senhor tem cuidado de nós. Por isso louvamos o Senhor. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe. Podem sentar-se.